Olá, eu me chamo José Luiz Armes e, em conjunto com a minha esposa Rosana Marcelino, nós trabalhamos com constelação familiar, com constelação organizacional e com terapia individual e de casal. Estas diferentes modalidades de terapia, nós as oferecemos presencialmente, mas também à distância. O que me traz hoje até vocês é conversar sobre um tema bem complexo, bem contemporâneo da relação pais e filhos. É a questão que eu posso formular na forma de uma interrogação. Devem os pais ser amigos dos filhos? Bem, nas últimas décadas se modificou profundamente a maneira pela qual se dá a relação entre pais e filhos. No lugar da autoridade fundada, muitas vezes, no medo do castigo e da punição, passou a ter lugar uma relação entre pais e filhos muito próxima a uma relação entre amigos. Os pais, em seu desejo de se aproximar dos filhos e não repetir o que viveram com os seus pais na infância, acabam se nivelando aos seus filhos como se estivessem ao mesmo nível deles. Muitos pais chegam a dizer até com orgulho de que são amigos dos filhos. Não se dão conta de que amigos os filhos podem ter muitos, mas pais, eles podem ter apenas dois. A consequência dessa mudança são pais que perdem sua autoridade e filhos que ofendem e agridem pais. Quem já não assistiu cenas em que os filhos dizem grosserias, como se seus pais fossem, sei lá, colegas de escola? Quando os pais perdem a autoridade em relação aos filhos, produzem insegurança nos filhos. Sim, eu sei. É por amor, pelo desejo de serem próximos dos filhos, que muitos pais renunciam à sua autoridade em relação a eles. No entanto, os filhos precisam sentir a segurança dos pais. Segurança esta que lhes é transmitida pela autoridade. Entendo. Autoridade nada tem a ver com autoritarismo. Autoritarismo é prepotência, é ausência de diálogo e de acolhimento. Autoridade, por sua vez, é firmeza na orientação de vida, é acolhimento no sofrimento, é proteção nas dificuldades. Não quero dizer com tudo isso que os pais não devam relacionar-se bem com seus filhos, se tornarem próximos e íntimos deles. Não, de forma alguma. O alerta que eu estou levantando se dirige a um costume cada vez mais frequente nas famílias atuais de os pais entenderem seu papel em relação aos filhos como sendo de amigos, quase como coleguinhas de aula. Vejam, os filhos são capazes de conquistar amigos, de cultivar amigos e, por vezes, até de abandonar amigos. Pais, ao contrário disso, não têm como ser conquistados e também não têm como ser abandonados. É a natureza quem dá os pais a nós.
Por isso, não tem como se separar deles. Ser filho ou ser pai é algo que não funciona da mesma maneira como acontece em relação aos amigos. Filhos e pais dependem de uma força natural. Isso faz toda a diferença. Na relação de amizade, as duas pessoas chegam ao mesmo tempo. Por isso são iguais entre si. Na relação de amizade, uma pessoa não tem um direito em relação à outra que esta também não tenha por igual. Entre pais e filhos funciona diferente. Os pais vieram antes dos filhos e por isso têm direitos e têm obrigações em relação aos filhos que os filhos não têm em relação aos pais. Quando os pais, em seu desejo de desenvolver uma relação de amizade com os filhos, compartilham intimidades com eles, os filhos acabam se punindo com uma informação que não lhes pertence. Por exemplo, uma mãe que se queixa junto ao filho ou filha em relação ao marido, e às vezes a ponto de falar de suas dificuldades sexuais. A mesma coisa acontece quando, por exemplo, um filho assume a posição de substituir para a mãe o marido ausente, seja porque o marido morreu, seja porque a mãe se separou. Nesse caso, o filho se pune, porque é fiel também ao pai. Quando os pais tratam os filhos dessa maneira, fazem com que os filhos se sintam grandes, em vez de sentirem crianças. Uma situação bem frequente pode ser percebida quando um casal com filhos se separa. Quando a mulher ou o homem quer começar um novo relacionamento, deseja muito que seus filhos aceitem e queiram bem o novo companheiro ou companheira. É natural que seja assim. E por ser assim, por vezes, pede a opinião dos filhos sobre o novo companheiro ou a nova companheira, conforme o caso. Eu vou relatar para vocês um caso prático que nós encontramos em sessão de aconselhamento terapêutico. A mulher tinha sob a sua guarda as duas filhas, de 7 e de 9 anos, respectivamente. Havia conhecido outro homem por quem desenvolver afeto, vamos falar assim, né? Antes, porém, de seguir adiante, combinou um jantar a 4. Ela, o novo companheiro e as duas filhas. Depois da janta, e também depois que o novo companheiro já tinha ido embora, a mulher perguntou às filhas sobre a impressão que tiveram do homem. Explicou que gostaria de iniciar um namoro com ele, mas apenas se as filhas estivessem de acordo com a escolha. Atitudes como estas colocam um peso excessivo sobre os ombros dos filhos. Não cabe aos filhos decidir, e sim à mãe ou ao pai. Esta é uma responsabilidade intransferível. Intransferível. Outra situação muito frequente acontece quando o casal se divorcia. É muito comum acontecer ainda antes da separação, o marido e a esposa buscarem nos filhos aliados. Ambos querem atrair os filhos para si. Para conseguir isso, os cônjuges
falam aos filhos de modo depreciativo um do outro, extravasando sua raiva e sua mágoa. Não fosse suficiente os filhos já sentirem como culpa deles o fato de os pais se separarem, os pais ainda os sobrecarregam com os problemas que são deles. Mesmo quando adulto, ainda é possível que o filho esteja na mesma posição em relação aos pais. Quando os pais dizem a um filho adulto coisas que não são da conta dele, o filho adulto pode dizer amorosamente aos pais: por favor, não fale sobre isso. Estas são coisas que ferem meus ouvidos. Isso torna os pais novamente grandes e o filho novamente pequeno. Diante dos pais, o filho se sente psicologicamente sempre pequeno, mesmo depois adulto. Por isso, seria errado dizer, de o filho dizer assim, por exemplo, né? Agora que eu cresci, estou no mesmo nível dos pais. Por esse motivo, nem depois adulto é aconselhável que pais compartilhem intimidades com seus filhos. Nas constelações familiares, pode-se perceber com muita clareza quando um filho ou uma filha foi içado num pedestal da mesma altura ou até superior à dos pais. Nessas situações, o representante de um filho ou de uma filha fica de queixo erguido, fica assim, né, diante dos pais, e tenta ficar na ponta dos pés para ficar mais alto. É o corpo que fala, é o corpo que informa o quanto ele se acha maior que os pais. Igualmente, na sequência, quando o terapeuta, constelador, consteladora pede a esse representante para inclinar a cabeça ou sentar-se na frente dos pais para ficar fisicamente menor do que eles, o representante sente dificuldades. Igualmente, esse representante não consegue pronunciar frases que expressem sua condição de pequeno diante dos pais. Na alma, esse filho se sente superior que seus pais. Através da constelação familiar, é possível reordenar a relação de modo que os pais se sintam novamente os grandes e os filhos novamente os pequenos diante deles. Esta mudança costuma trazer grandes benefícios para todo o sistema familiar. Aconselho fortemente que cada família faça uma constelação para reorganizar as relações internas entre pais e filhos. Isso produz uma pacificação interior, uma harmonia no interior das famílias. Sempre que nas famílias você percebe conflitos de qualquer ordem, conflitos entre os filhos, conflitos dos filhos com os pais, ou dos filhos e pais com os irmãos, com os tios e tias, é um sintoma de que há uma desordem interna nesta família. Nesta hora, nessa situação, faça uma constelação. Para pôr na sequência, na ordem adequada, as relações todas desta família. Muito obrigado a você que me acompanhou até aqui.
Se você ainda não se inscreveu neste canal, se inscreva, isto nos ajuda muito na ampliação do alcance de nossos trabalhos. Se você gostou deste vídeo, de outros que você assistiu, compartilhe o link com seus contatos. Assim você também se alia ao nosso trabalho de levar essa informação adiante, de ajudar outras tantas pessoas que nós não conseguimos alcançar. Muito obrigado a você e eu te aguardo no próximo vídeo.